Olá, queridas, bom dia. E nós estamos de novo aqui no nosso canal, onde? No Colo do Pai. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que Deus está me incomodando para falar. É um assunto meio delicado, sabe por quê? Porque na verdade ele está muito presente no nosso dia a dia, mas é pouco falado. É sobre a mentira. A mentira tem muitas facetas, sabe? Existe a mentira, existe a meia-verdade, existe aquela forma de você falar mascarando as coisas, dando um polimento, sabe? E nós mulheres somos especialistas nisso, se a gente quiser de fato mentir, na verdade. Só que eu estava lembrando que Deus começou a trabalhar a respeito da mentira no meu coração. Alguns poucos anos assim que eu me entreguei a Jesus, eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos. E, e eu mentia coisas simples, sabe? Até porque eu era adolescente, eu não tinha nada assim muito grave, né? E então assim, você pegou aquilo da geladeira? Não, imagina, não peguei. Você fez isso? Não, imagina, não fiz isso. Sabe aquelas coisas? Só que Deus começou a me incomodar a respeito da mentira, sobre isso que só eu sabia, não é? E eu peguei minha Bíblia e comecei a pesquisar a respeito desse assunto. E, para minha surpresa, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre a mentira. E o que mais me chamou a atenção naquela época, já faz bastante tempo, né? É que a mentira tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. O diabo, ele ama mentira. E ele ama que a gente mente. Que a gente minta. Por quê? Porque a mentira, ela destrói os relacionamentos. E a mentira é tão sutil, sabe? Porque ela começa bem devagarzinho. Ela começa como se fosse algo bem inocente. E ela vai trazendo consequências que muitas vezes, às vezes é até difícil de voltar ao que era antes. Aqui em casa, a gente começou com uma umidade aqui na parede do meu quarto, atrás da minha cama. E essa umidade foi aumentando, aumentando, até que a gente teve que resolver essa situação. A gente já tinha resolvido, a gente já achava que tinha resolvido, porque quando o pedreiro assentou o piso no nosso banheiro, ele tinha furado o cano do chuveiro. E já tinha quebrado a parede há um tempo atrás, já tinha fechado esse buraco e estava tudo certo. Só que o que aconteceu? Quando ele assentou o piso, ele deixou uma frestinha bem pequena no rejunte. E essa água, ela começou a entrar no piso, ficar acumulada embaixo do piso. Até às vezes eu limpava o banheiro e eu falava, mas às vezes fica um cheiro estranho. E eu limpava, jogava cloro, desinfetava e aquele cheiro persistia, sabe? Não era toda vez, mas tinha vezes que eu sentia um cheiro estranho. E eu falava, da onde que vem esse cheiro? Até que o André falou assim, a gente vai ter que tirar todo o piso para ver o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. O André chamou o pedreiro, ele tirou o piso. Quando a gente viu, tinha uma água acumulada embaixo do piso. E era uma água assim, salobra, sabe? Porque ficava parada ali embaixo do piso e o cheiro, aquele fedor vinha de lá. E a umidade do meu quarto também vinha de lá. E depois a gente teve que quebrar o piso, ficar sem usar o banheiro, aquela sujeira. No meu quarto, a gente teve que quebrar metade da parede do quarto. A parede inteira do quarto teve que quebrar para resolver essa situação. A mentira, gente, é a mesma coisa. Ela vai como uma gota de água pingando todos os dias. Todas as coisas. É uma mentira, depois vem uma outra mentira, depois vem uma segunda. A mentira para cobrir a mentira. Sabe, aquela mentira inocente se tornou uma mentira grande. E daí, para consertar isso, às vezes nem tem volta. E agora, falando assim, especificamente nos relacionamentos, nos casamentos,
A gente percebe que os casamentos, eles acabam normalmente por causa da traição, não é? Mas o que que nós, como mulheres, agora eu tô falando da mulher, eu não quero falar do homem agora. Até porque eu nem sei se um dia eu vou falar sobre o homem. Eu sou mulher, eu tô falando para as mulheres. O que nós, o que cabe a nós, o que tá dentro da nossa responsabilidade, será que nós estamos cumprindo? Será que nós estamos falando a verdade para o nosso marido? Você acredita que eu já recebi conselho de pessoas mais maduras que eu, falando: você não pode contar tudo pro André. Você não pode, sabe? E eu aprendi com Deus que eu não posso esconder nada dele. Eu tenho que saber a hora certa de falar. Isso também é uma atitude que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a maneira certa de falar, a hora certa de falar as coisas. Mas eu tenho que falar tudo. E uma das coisas que eu aprendi que eu quero passar para vocês é assim: quando você for fazer alguma coisa, você tem que pensar assim: eu tenho coragem, eu vou ter coragem de contar isso para qualquer pessoa? Ou eu só vou ter coragem de contar isso para as pessoas que me apoiam nessa situação? Se eu tiver coragem de contar para todo mundo essa essa ação que eu vou fazer, daí beleza, vai em frente, siga em frente, porque isso vai te valorizar, certo? Agora, se você faz alguma coisa que você vai se envergonhar, sabe? Pensa numa pessoa que você considera demais. Uma pessoa assim que é madura, que você tem muito respeito, sabe? Pensa nessa pessoa e pensa assim: eu vou conseguir falar isso para essa pessoa? Eu vou ter coragem de falar para essa pessoa? Ou eu não vou ter coragem? Eu vou ter que mentir, ou eu vou ter que falar uma meia verdade, ou eu vou ter que polir para falar essa coisa que eu fiz, sabe? Então, lá atrás da minha adolescência, foi isso que eu fiz. Eu falei: bom, eu entendi que Deus não quer que eu minta. Só que se eu comer o doce da geladeira, eu não vou ter coragem de falar que fui eu. Eu vou ficar envergonhada de falar, porque não era para eu ter comido, era da outra pessoa, um exemplo bobo, sabe? Então eu não vou comer. Então eu não vou comer. Eu não vou fazer algo que me envergonhe, que me deixe assim, me deixe constrangida, sabe? Se eu sei que é algo que não é legal para eu fazer, porque a gente já falou isso em outras ocasiões, eu posso fazer tudo, eu sou livre, não é? Mas o que acontece? A Bíblia fala assim que nem tudo é saudável. Paulo falou isso lá na carta aos Coríntios. Tudo é me permitido, mas nem tudo é saudável. Então, nem tudo é lícito, nem tudo é saudável. Então, olha só o conselho de Paulo onde vai. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai mentir. Porque às vezes a gente faz uma coisa que já não é tão legal e depois a gente tem que mentir para poder cobrir aquela coisa. Então, voltando para os relacionamentos, para os casamentos especificamente. Querida, se você está me ouvindo, você é uma esposa, avalie as suas atitudes diárias, sabe? Sabe aquela coisa? Ah, eu vou comprar essa roupa, mas eu não vou contar pro meu marido. Gente, deixa eu falar, nós como mulheres, a gente fica assim: ah, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação pro meu marido. Realmente, se você quiser agir assim, você pode. Mas a esposa, a Bíblia fala que tem que ser submissa. E ser submissa é estar sob a mesma missão. Então, querida, isso significa que Deus viu em nós algo muito importante para estar junto com o homem para cumprir um propósito maior. Para que a gente consiga cumprir um propósito maior, a gente tem que estar em harmonia. A nossa comunicação, ela tem que ser clara, objetiva, sem mentira, sem máscara. Então a gente tem que fazer tudo em comum acordo. A gente não precisa ser capacho. Eu não estou falando de ser capacho, eu estou falando de comunicação. Eu estou falando de você se comunicar com seu esposo de uma maneira verdadeira, de uma maneira sábia.
É muito mais fácil a gente simplesmente desistir de um relacionamento porque a gente é orgulhoso, porque a gente é orgulhosa. É muito mais fácil a gente ser covarde e abandonar um relacionamento porque a gente não quer mudar a gente. É muito mais fácil. Agora, quando eu entendo da minha responsabilidade, eu vou diante do meu pai e falo: pai, olha só, tá uma droga. O meu interior, a minha cabeça não está funcionando direito. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Eu não consigo ter um relacionamento saudável com a pessoa que eu amo. Então eu preciso de ajuda do meu pai para que ele me dê estratégias para melhorar. E a mentira é uma das coisas que destrói os relacionamentos. Ela destrói, ela acaba. Daí depois o marido ou a esposa traem. A causa é a traição. Mas na verdade a causa é a gotinha que ficava caindo lá no piso, na frestinha do rejunte. Então a gente vê a traição como algo, ai, foi trair. E realmente Deus abomina a traição. Deus abomina o divórcio. Deus não criou o casamento para ser destruído. Mas o que eu quero fazer você pensar hoje é que a mentira, ela é uma gotinha d'água que vai caindo todos os dias no mesmo lugar. A meia-verdade, a mentira, isso se chama sofisma. Quando você. Tem gente que. Sofisma é quando você mente tanto que você acaba acreditando na sua mentira. E daí, essa pessoa, ela vira uma farsa. As pessoas não acreditam mais nela. E eu não quero que você seja assim. Eu quero que você tenha credibilidade. Eu quero que o seu marido olhe para você e fale assim: não, eu posso confiar na minha esposa. Eu posso confiar nela porque ela não vai tentar passar a perna em mim. Ela tá comigo. Nós estamos juntos no mesmo propósito. Nós somos parceiros, nós somos cúmplices um do outro. O seu esposo tem que ser o seu amigo, tem que ser o seu companheiro, não o seu inimigo. E a mentira faz com que nós sejamos inimigas do nosso marido. E não é isso que Deus deseja para você. Agora, se você fala para mim, mas não sou eu que minto, é ele, então fale com o seu pai. Fale com o seu papai e fale: pai, muda meu marido, conversa com ele, trata do coração dele, traz pessoas maduras que te conhecem para perto dele. Você não tem ideia do poder da oração. Tem um livro que fala o poder da esposa que ora, o poder da mãe que ora, há poder na nossa oração. Então, se você não concorda com o seu esposo em muitas coisas, que eu acredito que sejam justas até, primeiro que assim, agora eu vou fazer uma ressalva aqui para aquelas que ainda não casaram. Se atentem para o recrutamento do seu marido. Se você está namorando um cafajeste, um sem noção, você vai casar com sem noção, minha querida, só para te lembrar. Tá certo? Agora, se você já namora, olha para o seu namorado e não enxerga somente a beleza, o músculo, a barriga tanquinho, sabe essas coisas que as meninas valorizam? Gente, não é só isso. Existe uma coisa dentro do homem que se chama cérebro e que você precisa se atentar para isso. Se o seu namorado, se o seu noivo não tem isso, está em falta, então, ó, dá linha. E acaba já antes de se tornar um casamento. Porque depois vai ficar difícil. Depois você vai ter que se esforçar demais para as coisas darem certo. E daí a gente vira um monte de mulher covarde que não luta pela família e acaba destruindo as crianças, acaba destruindo os filhos. E nós, como mães, como esposas, somos responsáveis pelos nossos filhos. Muitas vezes eu já pensei, falei assim, não, eu não sou responsável totalmente. Não, eu sou sim. Eu sou responsável. A Júlia e a Raquel não pediram para nascer. Eu desejei, eu almejei ter essas crianças.
Junto com o André, nós almejamos ter uma família e nós somos responsáveis por elas. Que exemplo que eu vou dar para minhas filhas mentindo? Eu vou cobrar delas que elas não mintam e eu vou estar mentindo? Eu vou cobrar do meu esposo que não minta para mim e eu vou mentir para ele? Ah, mas é uma banalidade, é uma coisinha boba. Ah, eu comprei uma coisinha, um batonzinho, eu não vou contar para ele. Sabe? Ah, mas eu falei com fulano que ele não gosta. Sabe, umas coisas tão simples. Seja corajosa e fale a verdade. Se você não é capaz de falar a verdade, então não faça aquilo que te faz mentir. Não destrua o seu casamento. Deus ama a família. Deus ama a família. Deus ama o relacionamento profundo, sabe? Foi Deus que criou o casamento. O casamento é tão lindo. O casamento é algo tão maravilhoso que foi feito pelo Criador. Deus ama a família. Mas nós, como mulheres, precisamos nos atentar para essa gotinha d'água que se chama mentira e que ela vai devagarzinho inundando as paredes da nossa casa, deixando cheia de mofo, deixando as pessoas com alergia, sabe? Às vezes, o nosso marido tem alergia da gente, a gente não sabe por quê. É porque a gente tá cheia de mentira. A gente é uma farsa. Não seja uma farsa, minha querida. Fale a verdade. Fale a verdade para você, sabe? Quando você entender que você precisa falar a verdade, você vai se deparar com coisas dentro de você que precisam de tratamento. E esse tratamento, ele vai vir do céu, ele vai vir de Jesus, sabe? Jesus, ele vai dar toda a estratégia. Eu não me canso de falar isso, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu estava numa fase tão difícil na minha vida. E quando eu falei para Deus, chega, eu não quero mais viver assim. Deus me deu a estratégia. Deus mandou pessoas. Deus colocou coisas no coração do André que iriam me ajudar, sabe? E Deus começou a curar áreas da minha vida que estavam me deixando muito triste. Porque ele se importa comigo, porque eu sou filha dele. E se você se entregou para Jesus, você também é filha dele. E ele te ama profundamente. Jesus veio para nascer aqui na terra, ele deixou a glória dele para viver aqui no nosso meio, sabe? Para ser insultado, para ser humilhado, para morrer na cruz, mas para vencer a morte por amor a mim, por amor a você. Então, não deixe que a mentira domine o seu lar. Não deixe que a mentira traga umidade, quebre as paredes da sua casa, sabe? Muito mais do que uma bomba, a bomba ela vem de uma vez e destrói, mas a mentira é sutil. A mentira, ela vem camuflada. A mentira é uma desgraça. Por isso que Deus abomina a mentira. Lá em Apocalipse, ele mistura a mentira com imoralidade sexual, com feitiçaria, sabe? Com coisas tão ruins que nós abominamos, mas a gente esquece da mentira. Então, eu convido você hoje a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que a sua boca fala, sobre o que sua cabeça pensa, sobre os seus pensamentos, sabe? Sobre aquilo que você está fazendo. Lembre-se sempre, a mentira é resultado de uma atitude. Então, se você tem feito coisas que te envergonham, você vai acabar mentindo. Agora, se você tem feito coisas que te elevam, que mostram a mulher incrível que você não vai precisar mentir. Eu tenho certeza que você é uma mulher incrível, sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Talvez você ainda não tenha acessado toda a beleza, toda a capacidade que tem dentro de você, mas eu sei que existe, porque se foi Deus que te criou, ele não erra. Então pare de usar coisas que não vêm de Deus e use a verdade a teu favor, porque a verdade nos liberta. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero desejar a você um ótimo dia.
Às vezes a reflexão ela nos traz um pouco de dor a princípio, mas quando nós somos libertas, ela traz uma alegria, uma paz que não tem como explicar. É isso que eu desejo para você. Eu poderia ficar em casa, embaixo do cobertor, assistindo Netflix e comendo pipoca, mas Deus tem me incomodado a falar essas coisas. Eu tenho certeza que tem mulheres que precisam ouvir isso, que tem mulheres que precisam lutar pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Porque se Deus tem me incomodado, é porque Ele sabe quem está assistindo. Ele sabe, Ele tem um propósito em tudo isso. Quando nós ouvimos a voz de Deus e decidimos obedecer, é porque Ele tem um propósito, Ele tem algo para fazer na sua vida. Não sou eu que faço, é Deus que faz. É Deus que está mandando e é Deus que quer. Ele quer abrir os seus olhos para que você viva uma vida abundante com Ele. Então eu desejo mesmo que você tenha essa reflexão, que você faça essa reflexão, que você procure uma mudança de vida, né? Junto com o seu Pai. Jesus, ele anseia andar sobre as águas conosco. Às vezes a gente espera milagres grandiosos, coisas assim muito grandes, mas às vezes as coisas maiores que precisam ser transformadas são dentro da gente. E a mentira, às vezes ela vira um vício que precisa de muita ajuda do Senhor, muita capacidade do Senhor para ser vencida. Você vai ter que ter um processo de transformação se você mente. E Deus te convida hoje a iniciar esse processo com Ele, para que você seja uma mulher de verdade, uma mulher de coragem, que faz as coisas e assume aquilo que faz, porque você não tem do que se envergonhar. Então é isso que eu desejo para você, que você tenha um dia lindo na presença de Deus e que Ele te transforme para a honra e para a glória dele. Um grande beijo e até o próximo vídeo.